Oba, saudação a todos. Pois é, o canal hoje, ele pretende, como sempre, trazer, né, alguns temas, né, para a gente falar alguma coisa sobre isso. Então, nós estamos fazendo uma tentativa de delimitar, assim, alguns assuntos ou algum tema para, acho que ficar mais fácil das pessoas poderem, eu não diria entender, né? Porque eu acho que todo mundo já tem uma convivência tão grande, né? Quer dizer que já daria bem, pelo menos o público-alvo, né, que a gente pretende atingir, já naturalmente entenderia, né? Mas, por exemplo, você sabe o que é democracia? Já pensou nisso? Evidente, pois é. A gente pode começar isso, como eu sempre digo, que é importante você partir mais da origem, para você ter uma ideia, no geral, né, do que seria, do que você está falando. Não é isso? E aí, por vezes, até a coisa parece meio enrolada e tal. Não, mas eu preciso me ater, né, a uma narrativa inicial, né, fazendo algumas amarrações, para que a gente possa entender mais lá na frente, né, do que estamos tratando, né? Por exemplo, essa questão da democracia, cara, ela é muito discutível, né? Porque você veja bem, isso aí surge exatamente na Grécia, né, na sua era clássica, né, da filosofia. Então, veja bem, Demos já representa, a gente sabemos, quer dizer povo, né? E Kratos vem de poder, olha só, poder do povo, né? Quer dizer, então isso surgiu na época das polis, cidades-estado, na Grécia, em que se fazia necessária nas ágoras, né, assembleias que haviam, e que, portanto, foi instituído nessa ideia. Mas olha só, o grande problema que a gente precisa rever, e que aí a gente pode trazer isso depois até aqui para a nossa realidade, que as pessoas, não tem a ver, mas tem muito a ver. Por isso que, como eu digo sempre, a filosofia explica, ela não te dá soluções, mas ela consegue trazer a você um sentimento, um pensamento que dá para você clarear bem aí como é que está ocorrendo as coisas. Era um modelo de democracia, o primeiro a ser implantado, é que ele não atingia a democracia, você tem ideia logo, né, de que, pô, legal, né, tudo, né, liberdade e tal, para as pessoas se manifestarem, falarem, não, mas na sua própria origem, você tem uma ideia, naquela época, mulheres não participavam, tinha que ser maiores de 21 anos, tá entendendo? Era uma coisa instituída, assim, muito de uma forma, escravos, né, não participavam, então, e os escravos naquela época era todo mundo branco, hein, que se diga isso de passagem, né, porque fala em escravo, eu já até fiz um vídeo sobre isso, as pessoas já acham a ideia logo de negros. Não, os primeiros escravos que na humanidade eram brancos, né, e eu vou defender essa questão, eu pretendo me aprofundar mais nela, para que a gente possa ter um feedback aí, né, de retorno, né, que as pessoas possam entender melhor isso aí. Então era uma democracia de elite, meu amigo, de proprietários, eles é que mandavam na coisa. Então, veja bem, essa ideia, né, de democracia, ela precisa ser melhor de revista, né, essa questão aí. Aí vem o Platão, por exemplo, e dentro de alguns regimes que ele citava na época, num dos seus diálogos aí platônico, que é o político, ele fala exatamente dessa questão da democracia. Que a democracia, ela tem uma tendência enorme, porque ela é um conceito muito amplo e que abrange a ideia geral, e que por ela atingir toda uma comunidade, toda uma população, o que ocorre? Aí é que há as possibilidades das grandes crises, dos grandes enganos. E aí introduz-se o conceito exatamente do bem e o mal, porque são muitos interesses a serem atendidos e cada um se sente mais democrático que o outro. E isso deve provocar muitos conflitos, né? Não é interessante isso? A gente tem essa ideia de democracia, que é uma coisa, mas a própria origem democrática,
ela já tem algum resquício, né, que me parece extremamente negativo. É preciso, é isso que eu estou sempre atento, olha, cuidado com essa coisa muito difundida, né, de altos clamores, porque a filosofia já diz também, né, cuidado com os altos clamores, você deve estar atento a essa coisa silenciosa, é aí que você percebe os movimentos das questões, né? Então era uma democracia elitizada, extremamente. O início da democracia era exatamente muito difícil até, né, de se compreender, né, de se entender. Então, veja bem, e na nossa, então, democracia, digamos, né, voltando aqui para o nosso âmbito, que ela é uma democracia representativa, pior ainda, porque aí você acaba elegendo pessoas que não têm nada a ver como seu representante. Representantes que não, sem dúvidas nenhuma, pelo menos até hoje, não estão ali para defender seus interesses, né? Quando seria o contrário, né? Se é uma coisa representativa, você é o meu representante, eu vou te eleger para você estar lá brigando por mim, mas que, no entanto, você chega lá e vira uma coisa muito confusa. E quando ele fala, o Platão, ele alega que é por ser essa coisa de uma amplitude muito forte, muito difundida entre as pessoas, a questão da democracia, você acaba fazendo uma certa confusão, né? Por exemplo, vamos trazer um caso aí em que todo mundo exige muitos direitos, não sei o quê, e se diz muito democrático, né? Então, essa questão mesmo muito agora, muito em voga, muito na moda, que está aí a todo dia, né? No nosso dia a dia, nas mídias sociais e de um modo geral, que é a questão do preconceito, né? Da escravidão, enfim, da discriminação. Então, tudo são coisas, né, que precisam ser melhor direcionadas. A gente vê, por exemplo, que você tem direito. Hoje a coisa está tão para um lado assim do vitimismo, digamos assim, que você não tem mais muito espaço para falar. Então, que democracia é essa? Porque qualquer coisa que você argumente aí que envolva discriminação, discriminação, você vê, se você for discutir a questão do tema discriminação, é igual a democracia. É só fazendo aqui um parágrafo, a discriminação, o que é? É você colocar em destaque, meu amigo, alguma coisa, você relacionar de uma certa forma, você colocar lá assim, ou para cá, ou para cima, ou para baixo. Isso é uma questão, isso, né, em termos de gramatical, se você for lá olhar, você vê que discriminação é isso. Agora, é exato, se você coloca a discriminação de uma forma pejorativa, ela também se enquadra, evidentemente. Então, você precisa, discriminação, mas discriminação a quê? Por quê e quando e para alguém, né? O importante é isso. É quando eu falo da genealogia da questão, você saber a origem daquilo que você processa no seu linguajar, nas suas narrativas, para não incutir enganos e erros, que nós vivemos exatamente cometendo uma série de linguagens que provocam uma série de enganos e erros por aí, né? Então, estou fazendo essa citação porque é um caso aí que está muito na mídia. Esses dias mesmo a gente viu aí, e o último deles foi agora recente, semana passada, por aí, caso de um quiosque aqui, daqueles que ficou na praia, na Barra, né? Aí a mulher passou, desceu do carro e veio, né, firme em cima. Olha que você, mas olha só como é que ela se dirigiu. O vídeo está aí na mídia, né? A gente pode mostrar a qualquer momento. Ela se dirigiu, vocês não sabem por quê, com quem vocês estão mexendo. Eu sou filho de pessoas importantes. Então, mas não em nenhum momento ela disse, olha só, seus negros, em nenhum momento ela se referiu à questão racial, nada disso, de humilhação, nada, em momento nenhum. O cara que falou, ela é branca, aí ela, aí acho que ela se lembrou
que ela era branca, aí sim ela falou que vocês são uns merdas e tal, mas não se colocou em momento algum. Não estou aqui fazendo defesa nenhuma, eu estou fazendo aqui um relato do que está na mídia, para você poder avaliar. Nisso tinha um outro cidadão também que estava filmando e apareceu a imagem dele, inclusive com a mensagem. Porque isso é os brancos, como é que diz, a elite ferrada, a elite de não sei do que, enfim, soltou um monte de coisas lá que aí sim são palavras preconceituosas, discriminatórias, né? Então, por que eu estou falando isso? Para a gente exatamente fazer um esboço, né, das situações, né, para você precisa, né, analisar, né, todos os vieses para que você possa chegar a uma conclusão racional e não sobre o prisma, né, do sentimentalismo, né, do passionalismo, do que branco, preto, negro, você está errado, você está certo. Não, evidentemente que a moça, conforme saiu também na reportagem, e o pai até ligou depois, não, eu não sou importante em nada, é que ela tem problemas, né, psiquiátricos. É evidente que no falar dela você já percebia que ela estava, né, meia, sabe, sob efeito de alguma coisa, que ela estava falando meio mole, não sei como e tal. Mas em nenhum momento ela se dirigiu. E já esse outro saiu soltando os bichos contra os brancos. Então, o que eu quero dizer? Você deve fazer esses paralelos, né? Essas aplicações de ideias paralelas, para que você possa chegar racionalmente. Não, olha só, eu analiso, quero saber, branco, preto, caramba. Quer dizer, a questão democrática e do livre pensar, ele está estabelecido, pelo menos nesse viés do nosso regime democrático, né? Então, o que ocorre? Quer dizer, soar o processo é como se a lei fosse parcial, então, né? Porque só vale racismo contra negros. Quer dizer, o negro dispara contra os brancos e aí não acontece nada, é o chamado reverso judicial, não sei o que, né? Reverso do racismo, né? Então eu fiquei pensando, né? Eu fico pensando, poxa, mas e aí? Como é que pode uma coisa dessa? Então, quer dizer, o branco lá, o cara que filmou, caramba, é o negro que disparou contra, né, toda a elite branca, o caramba, e aí não tem problema nenhum. Quer dizer, como assim, né? Eu fiquei pensando nisso, e eu gostaria que vocês analisassem essa questão, né, também, porque, afinal, é, não é liberdade? Então é liberdade, cara, de expressão. As pessoas podem até falar. Eu vou citar mais um casozinho né, desculpe, mas aqui eu fico confuso, né? Falo, caramba, será que as pessoas não conseguem entender isso? Não, só conseguem entrar nessa coisa do vitimismo para aparecer, me parece, porque ele estava filmando e dizendo, não, ela é branca, deixa ela falar que ela é branca. Pô, cara, isso aí há um contorno evidente de que ele provocou a moça, não estou querendo dizer, mas ela veio tirar satisfação com eles, porque eles conduziram algum tipo, né, de falação contra ela ou por ela, alguma coisa assim, porque senão ela não teria vindo. E aí ele pá. Então, veja bem, eu, por exemplo, fazer mais um exemplo, eu já fui a alguns, às vezes eu vou a um pagode aí e tal, né? Fico lá olhando e tal, né? Porque não, né? É só olhar mesmo. Aí, então o cidadão que é filho, e eu gosto muito, né? Filho de um compositor aí, muito famoso, mas todo show que eu vou com ele fala assim, sempre é uma questão do negro e tal, do branco, e aí graças a Deus que eu não sou, né? Graças a Deus que eu sou negro, ele fala isso, todo show dele. Graças a Deus eu sou negro. Imagine se eu, enquanto branco, saísse por aí dizendo, ó, graças a Deus eu sou branco. Você sofre um linchamento, cara. Com certeza, meu amigo. Diante da coisa, como está sendo conduzida essa questão, você acaba sendo linchado, né? Então eu fico pensando assim, poxa, mas que tipo de lei é essa, né? Eu conheço as leis, né, e tal.
Isso, inclusive, né, a Lei 7716, né, que é a Lei CAO, é instituída em 89 para 90. Só que essa lei é interessante, ela fala exatamente do racismo, né, do preconceito contra negros. Olha só que lei parcial, né? Enquanto que existia uma lei antes, né, que era de 85, que ela dizia, né, que qualquer preconceito ou qualquer indeferimento contra qualquer cidadão que seja humano, você não pode conferir a ele qualquer tipo de inferioridade, né, seja porque ele é pobre, porque ele é trabalhador. Isso não existe, não é porque você é negro ou branco, mas esse tipo de condicionamento que você puder instituir contra alguém ou a favor de alguém, ele não procede. Então, a lei deve ser imparcial, tanto para um, né, quanto para o outro. Não é questão de cor, raça, etnia, não tem nada a ver. Então, é isso que eu queria falar com vocês, para a gente fazer uma revisão, não um revisionismo, mas fazer uma revisão, né, dessas questões que estão rolando por aí, em nome da chamada democracia. Que democracia é essa, cara? Nós precisamos ver que tipo de democracia, então. Isso é um outro fator, né, interessante, que eu também quero discutir um dia aí com vocês, que é a chamada anocracia e não democracia, que ela exatamente institui um governo totalmente desestabilizado, né, e é esse que nós estamos aí. Não vou entrar aí hoje nesse esquema, mas o governo que estamos hoje é um governo desestabilizado, em que não há ordem, né? Aqui manda quem pode mais, né? Quem pode mais é que manda mais. Então, assim é que estamos vivendo hoje em dia. Então, por favor, eu gostaria que você participasse, ouvisse mais aí, estivesse mais atento a isso, para que a gente possa conduzir melhor a questão democrática no país. Afinal, na democracia, olha só o que Platão disse, né? Ela é extensa e nós somos os donos, nós somos o poder. Então não vamos abrir mão disso, meu amigo. Falou? Aí, dá um like aí, bicho, e dá a sua opinião, se eu estou contra, a favor, né? Não é questão de né? Não gosto desse termo, contra, a favor, mas que haja uma outra perspectiva sobre o assunto, além dessa que eu coloquei para você aqui. Tá certo? Um abraço, até logo mais.